Opa, e aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre EDOs, né? Que são as equações diferenciais ordinárias. E as EDOs são essenciais para modelar fenômenos que envolvem taxas de variação, como o crescimento populacional, dinâmica de sistemas físicos e alguns processos de decaimento. Nesse exercício que a gente vai resolver hoje do Boyce, da 11ª edição, a gente vai focar no decaimento radioativo e na relação entre a taxa de decaimento e a meia-vida, usando o método da EDO separável para resolver a equação passo a passo. Então, bora lá. Bom, começando aqui, a gente tem a questão 11 dos problemas do capítulo 1 do livro do Boyce, né? Aqui a gente está usando a 11ª edição. E o enunciado nos diz que a meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que uma quantidade desse mesmo material decaia para metade de seu valor original. Ele pede aqui para a gente mostrar que para todo material radioativo que decai de acordo com essa equação aqui, que seria a mesma coisa que a variação da quantidade do material em relação ao tempo, seria igual a menos R vezes essa quantidade. E aqui ele evidencia para a gente que a meia-vida é dado pela letra tal, e esse R que aparece aí é a taxa de crescimento. O exercício quer que a gente mostre que o produto da taxa de crescimento pelo tempo de meia-vida satisfaça essa equação aqui. Então, para a gente conseguir provar essa relação, a gente precisa usar uma ferramenta para tentar resolver essa EDO que aparece aqui. E o método que a gente vê e consegue enxergar ao primeiro momento é o das EDOs separáveis, que consiste em a gente colocar de um lado da equação, separar como só funções de Q, e do outro lado com variáveis apenas relacionadas a T. Então, reorganizando essa equação aqui, a gente vai ter que dq sobre q é igual a menos r dt. Com isso, a gente pode facilmente integrar dos dois lados. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre q dq, e vai ser igual a integral de menos r dt. Resolvendo a integral, a gente sabe que a integral de 1 sobre q em relação à variável q vai ser o ln de q. E a integral de menos r dt, como está sendo integrado em relação à variável t, o r vai ficar como se fosse sendo uma constante. Então, isso é igual a menos rt mais a constante. Rearranjando essa equação que a gente obteve, a gente consegue colocar o lado direito em termos da exponencial e evidenciar o q no lado esquerdo dessa forma aqui. Isso aqui vai ser igual a exponencial de menos rt mais uma constante. Ainda a gente consegue rearranjar essa equação sabendo que esse termo aqui pode ser escrito dessa forma aqui. Ainda a gente consegue perceber que e elevado a uma constante vai ser uma constante também. Então, no final das contas, a gente obtém essa equação aqui. Bom, pelo enunciado, a gente sabe que o Q é uma função de t, correto? E a gente sabe que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma quantidade desse material inicial decaia pela metade. Então, para a gente relacionar esse tempo de meia-vida, a gente precisa saber a quantidade inicial. E a quantidade inicial é exatamente a quantidade no instante zero, quando o material não sofreu nenhum decaimento radioativo. Se a gente substituir nessa equação que a gente achou, a gente consegue determinar que o valor da constante é, na verdade, a quantidade de material que a gente tinha no começo. Porque, substituindo esse t por zero, a gente vai ter que a quantidade inicial Q0 é igual a constante. Então, a gente pode substituir nessa equação aqui e colocar aqui a quantidade Q,
é igual à quantidade inicial Q0 vezes Z elevado a menos R vezes tempo. Agora, para relacionar essa equação que a gente obteve com a meia-vida, a gente tem que saber que a meia-vida é o momento, ou o instante, para ser mais exato, onde o material decai pela metade. Como esse Q aqui é a quantidade total, ele decaído pela metade seria a quantidade inicial, ou seja, a quantidade de material que a gente possui no instante zero, dividida por 2. Essa é a quantidade que a gente tem na meia-vida. E aí a gente repete a equação e rearranja ela, dividindo por Q de zero dos dois lados. A gente obtém isso. Meio é igual a E elevado a menos RT. Agora a gente pode aplicar o ln do lado esquerdo e evidenciar o expoente no lado direito. E a gente fica com isso aqui. ln de 1 sobre 2 é igual a menos RT. Ainda a gente sabe que ln de 1 sobre 2 é ln de 1 menos ln de 2. Isso aqui é igual a menos RT. A gente sabe que ln de 1 é 0, então a gente vai ter menos ln de 2 é igual a menos RT. Multiplicando a equação por menos 1, a gente chega no resultado que o exercício quer que a gente prove, que é nada mais que o produto de R vezes tal é igual a ln de 2. Reparem que eu esqueci de evidenciar isso, né? Mas no momento que a gente está nessa equação aqui, e eu estou escrevendo em tempos da quantidade de meia-vida, esse t não vai ser mais o t comum, né? Ele vai ser o tal, que é o tempo de meia-vida, por se tratar do tempo em que a quantidade do material decai para metade do seu valor original. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha dado para entender o passo a passo da resolução desse exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e falou!